Olá, essa é a disciplina de Jogos Educacionais. Eu gravei esse vídeo como uma apresentação, uma visão geral dessa disciplina. Eu gostaria de iniciar me apresentando. Sou a professora Lilian Ramírez, sou formada em computação. Eu fiz uma especialização à distância em sistema de informação em Minas Gerais. Era num modelo totalmente diferente do que a gente tem hoje, porque enviavam apostilas para casa para a gente estudar e a gente fazia as provas e mandava os trabalhos pelo correio. A gente podia se comunicar por e-mail, podia ser pelo e-mail ou pelo correio, mas a gente não tinha um AVA, a gente não tinha recursos tecnológicos. Era realmente só mesmo o e-mail. E ao final a gente ia lá assistir uma aula e fazia a prova. Depois eu fiz mestrado em Engenharia da Computação na UPE. Minha área no mestrado foi métodos formais. E então, quando eu acabei o mestrado, eu entrei na UFRPE, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Fui professora lá por 9 anos, quase 10. Dei disciplinas principalmente na área de engenharia de software, e as disciplinas que eu mais me identifiquei, que eu dei por mais vezes, foi gerência de projeto de software, qualidade de software e a área inteira de informática na educação, que tinham várias disciplinas e eu saía ali pegando entre essas várias disciplinas. Nessa época a gente publicava artigo com os alunos e tudo, participei de congressos da SBC na área de informática na educação. Era uma área que eu era bastante atuante, até que eu vim aqui para a EAD. E mal eu entrei, eu virei a coordenadora de curso e parei de dar essas aulas, né? Parei de dar aulas, fiquei só com a disciplina de TCC e fazendo a gestão do curso. Me afastei um pouquinho, mas não me mantive desatualizada. Então, eu continuo tendo interesse muito grande na área de informática na educação. Na visão computacional da informática na educação, o que computacionalmente eu posso agregar para o uso na educação, né? Sim, minha formação não é na área pedagógica, então é realmente na parte mais técnica de ferramentas, o que a gente tem de ferramentas que a gente consegue alcançar, o que a pedagogia nos sugere para fazer. E essa disciplina, especificamente jogos educacionais, eu ministrei uma vez há muito tempo, não acho. Mas, como eu falei, eu continuei me atualizando. O objetivo dessa disciplina na ementa da EAD é apresentar os principais conceitos e definições envolvidas com a produção dos jogos digitais que possibilitem seu uso para fins educacionais e de treinamento. Não seria só os fins educacionais na escola, na formação do conhecimento, mas também no treinamento a nível empresarial, softwares que podem ser usados para o aprendizado de uma forma geral. A ementa da disciplina é o jogo através dos tempos, que a ideia é ter um histórico, né, da evolução dos jogos de uma forma geral, tá? Conceitos e definições de produção de jogos digitais, o jogo e sua importância na educação, jogos de técnicas vivenciais, tipos de jogos, como estruturar e aplicar um jogo na sala de aula e a educação lúdica. Bom, alguma parte a gente percebe que ela tem uma visão um pouco mais pedagógica, a gente vai conseguir alcançar essa visão também, e nós temos uma visão técnica, que é como produzir, qual é a definição dos jogos digitais. Então a gente vai ver tanto a nível de recursos computacionais que a gente tem para desenvolver esses jogos, né? Como técnicas dentro da computação que a gente já estabeleceu para deixar esses jogos realmente para que não sejam só jogos, mas sim jogos
digitais educacionais. Então a gente vai conseguir ver tudo isso na disciplina. Ao final da disciplina, a gente espera que se consiga ter 2 perfis, dependendo do nível de empenho e dedicação de vocês. Vocês podem estudar visando esses 2 lados, tanto a parte da aplicabilidade dos jogos na educação ou nos treinamentos, né? Como eu escolho, o que eu olho e entendo que aquele jogo realmente tem qualidade, como eu aplico esse jogo, como eu uso esse jogo no contexto educacional, num contexto de aprendizado. E a outra vertente seria: eu desejo desenvolver um jogo. Quais as técnicas eu tenho que usar para esse jogo ser um jogo educacional? O que a pedagogia me diz que eu tenho que usar como técnicas, que não é uma coisa técnica, mas é uma coisa, não é uma coisa técnica computacional, mas é uma coisa pedagógica, né? O que a pedagogia diz? Um jogo com essas características, ele tem maior chance de alcançar o aprendizado do aluno do que outra. Então, esse outro lado de desenvolver um jogo educacional, não é só desenvolver um software, não é desenvolver um jogo comum, é desenvolver um jogo educacional. Então, a gente consegue, ao final do curso, ter esses 2 perfis, dependendo do quanto você se dedicar, entre escolher um ou escolher o outro. Como é que vai funcionar, então, para a gente a disciplina? A princípio, tudo estará no AVA. Artigos para leitura, capítulos de livro para leitura, videoaula, videoaula de terceiros, videoaulas minhas, videoaulas de terceiros, vídeo de explicação minha também. Tudo isso vai estar semanalmente sendo atualizado no AVA. E aí, dentro desses arquivos todos que eu vou anexando, vai ter um que vai se repetir toda semana, que é o guia de estudos. Minha recomendação é que vocês comecem por esse guia de estudo. Baixem o guia de estudos, olhem, porque lá vai ter a sequência dos assuntos tratados na semana e quais daqueles arquivos que estão no AVA vão ser referentes a cada assunto. Qual é a ordem que eu devo ler? Se eu tenho que ler primeiro o artigo para depois assistir a videoaula, ou se é o contrário. Se eu vou ter exercício depois, ou se eu tenho exercício referente só a um tópico, então eu posso fazer só aquele tópico e o exercício referente àquele. E aí eu estudo o outro conforme o meu tempo depois, né, se for o caso, e eu quero me livrar logo do exercício, então eu vou nessa ordem, pego a minha semana está dividida, por exemplo, em 3 assuntos, e o exercício é referente ao segundo assunto. Então eu já sei que a hora que eu terminar o segundo, eu posso fazer aqueles exercícios e depois eu volto para o terceiro. Ou não, eu quero fazer tudo e aí depois eu sei que o exercício é do segundo, eu volto para o segundo, mas eu já começo a estudar aquela semana sabendo o que me espera. Então esse arquivo é o primeiro que eu vou colocar. Posso colocar até antes mesmo da semana sair, porque às vezes eu estou ainda terminando algum ajuste do que tem para ser feito. Sobre as avaliações. Bom, nós temos a primeira VA e a segunda VA, que são obrigatórias. Na primeira VA, ela é feita no polo, vocês precisam ir ao polo, vai ter uma prova lá. Essa prova vale 70% da nota, os outros 30% são de atividades que eu vou lançar referentes à primeira VA. A segunda VA, ela vai ser feita por essas atividades que a gente vai ver ao longo das semanas, né, que vai valer 30%, e 70% vai ser um projeto, que mais para frente vai ser explicado o que seria esse projeto. A terceira VA, ela vai ser presencial também,
e vai ser individual, o projeto vai ser em grupo, mas a terceira VA ela vai ser individual, vai ser uma prova que vocês vão ao polo e vão fazer a prova. Já a final vai ser alguma atividade feita no AVA. Como é no AVA, não será exatamente uma prova, vai ser algum tipo de atividade avaliativa para ser feita. Então, assim, tudo vai estar no AVA semanalmente explicadinho direitinho. A parte das avaliações, a gente vai ter naquela semana conteúdo sendo oferecido e ainda a avaliação. Então, fiquem atentos a isso. No final do ambiente do AVA, as notas das avaliações vão estar lá, não vai estar na própria atividade, vai estar no... Aliás, lá no final vai ter um compactado, por exemplo, as atividades da semana. Lá no final vai ser já a média dos 30% dessa nota. E a nota da prova vai ser os 70% dessa nota. Para vocês, vai dar discrepância de valor, né? A nota da prova e a nota do que vai estar nessa sessão. Então é isso. Eu espero que vocês consigam alcançar o que vocês esperam alcançar com essa disciplina. Me coloco à disposição para tirar dúvidas ao longo dos dias. A disciplina está ficando legal, ela está em curso agora e sempre ela é atualizada, as disciplinas sempre são dinâmicas. Eu não gosto de deixar a disciplina pronta e ficar toda vez usando. Sempre tem alguma coisinha que eu quero melhorar ou trocar. Então, conto com a participação de vocês no fórum. Visitem o fórum, leram alguma coisa legal que gostariam de compartilhar. Estou com uma dúvida em alguma atividade. Então, vocês entrem para fazer essa interação comigo e com os colegas de vocês.